2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ler até o versículo 17. Depois eu vou ler outros textos. 2 Timóteo 4, versículos 9 a 17. Mesmo com os irmãos assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor, acompanhe comigo o que está escrito nesse texto de 2 Timóteo 4, versículos 9 a 11. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Meus amados irmãos, eu queria nesta noite pregar, e retornando à série da mensagem Os Conflitos da Alma, eu queria falar sobre a batalha contra a solidão. À luz desse texto, eu queria discorrer sobre pelo menos 4 verdades que Paulo vai nos ensinar nesse texto e que vai nos ajudar a entender o combate que a vida exige de nós diante da possibilidade da solidão. Eu queria, mais uma vez, estar orando, pedindo que Deus possa iluminar a nossa mente. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Traz sossego à nossa mente, ao ponto que estejamos totalmente conectados, atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. A Tua palavra por si só já revela todas as Tuas riquezas, mas ajuda-nos a tirar pérolas desse texto, para que possamos vencer qualquer possibilidade da solidão. Esta é a oração, Pai, que eu faço em nome de Jesus, junto com a igreja. Amém. Meus irmãos, que tempo difícil é o tempo que nós vivemos. Temos aí boas notícias, né? A vacina está chegando, mas para alguns ainda a vacina é um desafio. O fake news, as possibilidades de ser bom ou ruim. Agora há pouco nessa semana eu estive fazendo o cadastro para que a minha sogra e os meus pais pudessem tomar a vacina. E na minha família a sugestão era que fizesse um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito para ver se a minha sogra deve ou não tomar a vacina. E eu, como responsável ali, eleito por eles, decidimos, e eu falei, antes do plebiscito nós vamos tomar a vacina, porque a comprovação científica, eu vou ficar com esses testemunhos de amigos, médicos capazes e que estão a favor da vacina. A grande questão é que nós vivemos tempos onde a sensibilidade emocional nunca esteve tão forte. E esse contexto específico da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele é um contexto diferente, porque Paulo tinha sido várias vezes preso. Mas essa prisão era uma prisão política.
segundo a história da igreja, no dia 14 de julho de 64 depois de Cristo, Paulo é, junto com os cristãos, acusados do maior desastre do Império Romano. O Império Romano, que era a capital do mundo na época, detinha, segundo a história da igreja, 1 milhão de pessoas, sofre um incêndio que depois vai se comprovar que foi provocado por o imperador mais maluco, ou um dos mais malucos de Roma, que foi Nero. Provoca um incêndio que durou 7 dias. Roma tinha 14 bairros, 10 bairros são alcançados por esse incêndio. Apenas 4 bairros não são acessados por esse incêndio. E justamente esses 4 bairros eram formados por cristãos. Nero agora então tinha todo o peso de acusação que o desastre no Império Romano era por causa dos cristãos. Diz o texto, a história da igreja, que nunca se houve tanta dificuldade para encontrar madeira, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam recebendo sentença de morte e morte pela cruz. A luz das ruas de Roma eram acesas, porque os cristãos que iam sendo crucificados iam também sendo queimados. Estava instalado o horror. E diferentemente da primeira prisão que Paulo sofre, onde ele fica numa prisão domiciliar, Paulo agora está numa masmorra. E ele agora, não apenas porque prega o Evangelho, mas por tudo aquilo que ele representava pelo Evangelho de Jesus, Paulo agora é preso, e como diz o texto no versículo 6, 3 versículos antes da introdução aqui, olha que coisa interessante. Às vezes algumas palavras fogem da nossa atenção. 2 Timóteo 4, que é o texto base da meditação, versículo 6. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O termo libação, ele vai aparecer lá no Antigo Testamento. Gênesis 35, 14, Êxodo 29, 40, Números 15, Levítico 13. Mas esse termo de libação, ele era oferecido e era uma palavra usada apenas por um período de sacrifício. Quando o povo de Deus oferecia um sacrifício a Deus e era colocado no altar do holocausto, a libação, que em um primeiro momento era feito com água e depois foi feito com vinho, significava esse derramado sacrifício, quando o povo se colocava diante de Deus para buscar ali a presença dEle, agradecer a Deus pela celebração da provisão, da proteção de Deus. Então quando Paulo fala que o corpo dele estava sendo oferecido por libação, Paulo estava dizendo o seguinte: a minha morte está próxima, eu sou o próximo da lista, a minha vida está acabando, eu estou sendo entregue como essa oferta de libação, eu estou sendo derramado no altar, oferecendo a minha vida que é de Deus, diante de tudo isso. Esse era o contexto. E aqueles que caminhavam com Paulo, os membros da igreja ali de Éfeso, de toda a igreja que Paulo tinha plantado na Ásia, conhecia isso. Olhe comigo, por exemplo, o capítulo 1, 2 Timóteo 1, 16. 2 Timóteo 1, 16, diz o texto: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha Paulo falando da sua prisão e como ele estava como prisioneiro, algemado por ser um seguidor de Jesus Cristo. Agora, olha o segundo, aproveita que você abriu a Bíblia no capítulo 1, olha o capítulo 2, o versículo 9. É por ele que estou sofrendo. Aliás, vamos ler o versículo 8. 2 Timóteo 2, 8 e 9. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Paulo estava preso porque eles alegavam que esse evangelho, que eram as boas novas de Deus, era só para eles, que para Roma e para todo mundo era a pior notícia. Paulo estava sendo considerado um bandido, um malfeitor, um causador de confusão, de rebelião, de bagunça com o povo, um líder que não deveria ser seguido por ninguém, só porque ele falava a respeito das verdades de Jesus.
Esse era o contexto. Segundo o estado da Folha de São Paulo, em 2011, apresenta-se o dado de que a solidão era uma doença que havia virado pandemia. Quando nós olhamos hoje, uma das primeiras orientações, quando surge a pandemia do Covid-19, aqui no Brasil e pelo mundo afora, a orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, era o quê? Nós devemos entrar em lockdown. Acaba-se isolamento total e as pessoas que já sofriam de solidão, ou por causa do luto, porque perdeu alguém. Quantas vezes visitamos a casa de viúva, de filhos e filhas que perderam o pai, que ficaram solteira, ou que uma vez divorciada, a companhia era o pai morre, a mãe morre, e a pessoa fica só. E a solidão que é tratada por várias questões, agora na pandemia do Covid-19, é imposto a nós, como medida de segurança, que seja feito isolamento. No Brasil, uma das últimas pesquisas, nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, o número de pessoas solitárias quase dobrou. Passou de 105 mil para 215 mil pessoas. Sendo que de 40% a 60% são mulheres que decidiram viver sozinhas. Casaram, ficaram viúva, não quiseram casar mais. Casaram, se uniram com pessoas, se chatearam, se magoaram. Eu quero ficar sozinho, não quero ter vínculo com ninguém. E diante de tudo isso que nós vivemos, a OMS diz que 2,8 bilhões de pessoas estão incluídos na classe da solidão. Isso corresponde, irmãos, a 1/3 da população mundial. Agora, quando nós nos deparamos com isso, o que tem a ver isso com o texto? O texto vai confrontar o que Paulo começa a dizer, e eu queria chamar a sua atenção. Ele diz no versículo 1, empenhe-se para vir comigo. Na linguagem de hoje diz assim, venha o mais depressa possível a estar comigo. É um pedido de Paulo a Timóteo. E aí ele diz agora no versículo 10 de 2 Timóteo 4, que é o texto base, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E lá no versículo 16, ele diz, não 16, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 16, 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Paulo agora é julgado, e quando ele é julgado, ele olha para o público que estava diante do seu julgamento, e não havia nenhum irmão na fé, nenhum cristão comparece naquele lugar público, onde Paulo foi e estava sendo confrontado, que era um percussor de rebelião, e por causa dele Roma tinha sido incendiada, e muitas pessoas haviam sido mortas por causa da vida dele. Paulo agora olha para aquela igreja que caminhava com ele, e ele diz, olha, todos me abandonaram. De forma geral, a solidão, ela não revela apenas falta de companhia, ela revela falta de saúde nos relacionamentos. A gente sabe que há pessoas que se sentem solitárias até no meio da multidão. Não é a multidão ou não é apenas a companhia que nos vai fazer a diferença. Só que quando nós olhamos para a vida desse homem, que escreve 13 livros dos 27 que nós temos no Novo Testamento. Quando você pega ali Mateus, Marcos, Lucas, João, vai até Apocalipse. Quem escreve? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filemão, Colossenses, é Paulo. A Bíblia diz que Paulo vai ao terceiro céu e diz que ele vê coisas indizíveis, porque ele foi arrebatado por Deus. O texto de Atos, capítulo 19, e eu queria chamar a sua atenção para esse texto, Atos 19, 11. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu não estou enganado. Atos 19, 11, diz, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Vê se não é isso que está na sua Bíblia. Deus fazia milagres extraordinários na vida de Paulo. Aí você vai ver, Paulo ressuscita Eutico, Paulo cura um paralítico de nascença. A palavra de Deus diz que Paulo passava, a sombra dele projetava, realizava milagres.
E agora este mesmo Paulo está preso, confrontado pela estrutura de fé que ele tinha em Deus. Talvez pensando no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2,18, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Talvez Paulo pensasse na própria carta que ele escreveu a Coríntios, e ele vai falar desse confronto com a solidão. Olhe comigo 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9. Ele diz: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Se existe uma coisa que o Evangelho, ele elimina, é a realidade da solidão. Jesus veio trazer comunhão conosco, Ele está no meio de nós. 1 João 1,7 diz que nós, como igreja, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, a fé que nos une a Deus, nos une também com aqueles que são de Deus. E a gente poderia falar aqui de tantos mandamentos mútuos da comunhão, que acaba com a solidão. Olha, amai-vos uns aos outros, se sujeitais uns aos outros, cuideis uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, não há como deter o Evangelho, ser alcançado por o Evangelho e não desfrutar do benefício desse Evangelho, que garante a mim e a você uma realidade de companhia. Ora pela companhia exata de Deus na palavra, ou ora pela companhia com aqueles que são da palavra. Aliás, nós vamos ser confrontados a isso. Hebreus 10, 23 a 25, os irmãos conhecem Paulo, o escritor de Hebreus, que é questionado quem de fato é o escritor de Hebreus. Ele diz: não abandoneis a congregação do justo. E agora há pouco, antes de começar o culto, uma jovem perguntava para mim: pastor, será que a igreja hoje vai encher? Será que as pessoas vão voltar ou estão viajando? Porque nós vivemos a mesma questão que o escritor de Hebreus coloca: não abandoneis a congregação do justo. Essa congregação local, a vida comum da igreja. Nos reunimos no mesmo lugar físico a cada semana, porque temos algo em comum: o amor a Cristo e o amor à obra de Cristo aqui na terra, ao qual Ele nos chama de cooperadores. E aí nós temos tantas coisas para falar, mas no conflito da alma, ou nos vários conflitos da alma, eu penso que esse texto, Paulo vai nos ajudar com a sua experiência, para que possamos entender a batalha que nós temos que travar contra a comunhão, contra a solidão. O que esse texto nos ensina? E aí agora, saindo dessa parte de introdução da mensagem, eu queria destacar aqui o versículo 9 e 11, porque a primeira verdade, usando o exemplo de Paulo, para que a gente combata qualquer tipo de solidão, é que diante da batalha da solidão, nós devemos buscar comunhão. Vamos ver o versículo 9 e 11 de 2 Timóteo 4. Eu vou deixar minha Bíblia aberta na versão Almeida atualizada e vou abrir aqui numa outra versão. Acompanhe comigo aí. O texto base, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 9, 11 e 21. Procure vir ao meu encontro. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil no ministério. E versículo de número 21. Faça o possível para vir antes do inverno. A primeira coisa que o texto nos ajuda, como verdade de Deus, para que a gente possa romper com a solidão, nós devemos buscar comunhão. Paulo sentia falta dos seus amigos na fé. Meus irmãos, nós precisamos da comunhão uns dos outros. Nós temos pelo menos 2 salmos que de forma tão clara falam sobre isso. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Salmo 122 diz: alegrei-me quando disseram, fui ou vamos à casa do Senhor. E nós sabemos que a casa ali era o lugar onde a igreja, o povo de Deus, se reunia num único objetivo: adorar a um Deus presente, único e soberano na vida deles.
Quantos jargões cristãos nós temos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. E quando nós nos deparamos nesse texto, Paulo diz que ele buscou comunhão com seus amigos. Paulo não desejava, irmãos, uma multidão de pessoas. Paulo não queria uma comunidade. Paulo queria os seus amigos. Ele diz: olha, só Lucas está comigo. Portanto, Timóteo, venha, traga também Marcos. Talvez lembrando aquela ideia de Jesus falando: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio de vocês. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Então, para combater a solidão, nós precisamos pelo menos buscar comunhão com aqueles que são nossos amigos. Irmão, Paulo, quando escreve a igreja em Corinto, ele fala sobre isso. Cuidado com a sua companhia, que uma coisa é eu estar só, a outra coisa é eu estar mal acompanhado. 1 Coríntios 15, 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas vezes eu ouvi do meu pai, que ouviu do meu avô: olha, quem anda com porco come farelo. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Jesus vem na terra, ele escolhe 12. Somos chamados a escolher, mas também a ter amigos. Por quê? Porque pela misericórdia de Deus, Deus sempre levantará alguém como resposta dele para nós, para que sejamos fortalecidos, para que recuperemos o caminho ou da sanidade ou o caminho do bem. Pessoas que vão nos encorajar, que vão renovar a nossa fé. Salomão, que escreve Cantares, Provérbios e Eclesiastes, diz um texto que eu sou apaixonado nele, e eu acho que você conhece. E eu quero ler com você Provérbios 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Para vencer a solidão, nós precisamos buscar comunhão com Deus, mas comunhão com aqueles que são de Deus. O texto diz que quem estava com Paulo? Quem estava com Paulo? Lucas. Ele diz: só Lucas está comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 11 do texto base de 2 Timóteo 4. Apenas Lucas está comigo. Agora olha que coisa interessante. Ele diz: venha você, Timóteo. O versículo 11, 21, ele fala: venha ao meu encontro. O último versículo, ou penúltimo versículo, que é 22 versículos, ele diz: antes do inverno, ou seja, não espere muito, venha logo. Mas ele faz uma coisa interessante, ele diz assim: traga também Marcos. Agora, eu vou refrescar a sua memória. Marcos foi alguém que criou crise na vida de Paulo, quando Paulo queria servir a igreja. Paulo discute com Barnabé, seu irmão na fé, seu amigo na fé, porque viu em Marcos defeitos, covardia, e a confusão entre eles foi tão forte, que ele falou: ó, se você quer realmente Barnabé, porque Marcos era primo de Barnabé. E se eu fosse parafrasear um pouco a história, eu acho que Paulo falou assim: ó, você está puxando sardinha de Marcos, só porque Marcos é seu primo, é da sua família. Então não é só porque ele é crente em Jesus, não. É verdade, independente de ser cristão, você está puxando sardinha dele. Parece que Paulo pensou isso. Mas para que você não fique com dúvida, e eu também não fique com dúvida, vamos ver o que o texto diz. Eu quero ler com você Atos, capítulo 15, que vai falar sobre a vida de Marcos, que Paulo está dizendo aqui, que era para Timóteo trazer ele. Não vem sozinho não, traz Marcos com você. Atos, capítulo 15. Versículo 36 a 39. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo,
pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha, irmãos, o texto é tão claro. Vê se na sua Bíblia está igualzinha a minha. Versículo 39 de Atos 15. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. A divisão entre Paulo e Barnabé foi por causa do mau testemunho de Marcos. Alguns historiadores vão sugerir que quando Marcos olhou o campo missionário, ele falou: estou dentro. Imagine agora a igreja levando você para ser missionária no Japão, no Canadá ou na Alemanha. Aí você chega lá, ao invés de você ver muitos frutos e milagres de Deus, você já vai ser preso, vai ser perseguido. E o texto começa a sugerir que Marcos viu aquilo tudo e falou: opa, vou embora. Aí ele deixou Barnabé e Paulo e foi embora. Quando eles vão reativar de novo a ida ao campo, para pastorear a igreja, agora Paulo ouve de Barnabé: vamos chamar Marcos de novo? Não, aquele Marcos que abandonou a gente não quer mais ele não. Então quando nós estamos aqui diante de 2 Timóteo 4, que Paulo diz: olha, eu estou sozinho com Lucas, mas em você, Timóteo, e traga Marcos. Paulo está mostrando o valor da base do cristianismo, que é o perdão. Paulo acompanhou depois, isso não é o tema dessa noite, mas se você for ver, Barnabé não desiste de Marcos, trabalha com o coração de Marcos, discipula Marcos, e Marcos começa a novamente pregar o Evangelho, caminhar para o meio do Evangelho, dar testemunho do Evangelho. A igreja cresce por toda a Ásia, uma parte dela chegando por Paulo e Silas, a outra parte por Barnabé e Marcos, e Paulo agora sabe de tudo isso, então Paulo fala: agora traz Marcos, porque Marcos está maduro na fé, Marcos pode contribuir comigo sim. E quando nós olhamos a realidade da igreja, às vezes há pessoas que estão isoladas entre nós, porque foram feridas com pessoas que congregavam na mesma igreja, a mágoa cresceu no coração, o coração está amargurado e vazio, e como não há perdão naquele relacionamento, a pessoa se mantém solitária e vazia. Todas as duas em prol, às vezes, cheia de si mesmo. E aí quando você pega, só se olhar um jogo de futebol, junta a turma no vestiário, quando termina ali aquela toda palestra deles ali, o que eles falam? Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Não é assim? Acaba o jogo, mesma coisa, e em outros lugares a gente vê isso. Só que quando a gente vai citar a oração do Pai Nosso, nós esquecemos da conclusão dela. Você lembra da conclusão da oração do Pai Nosso? Vamos ver ela. Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14. É o finalzinho da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 13 e 14. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Vamos ler também o 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Pergunto, o perdão é essencial ou não? Mas como é difícil perdoar. Você já foi ferido por alguém? Você está enfrentando o desafio de perdoar? Geralmente, a coisa que a gente mais ouvimos: mas perdoar ele, eu preciso ver ele arrependido. Mas eu não perdoo porque ele também não me procurou. Vamos ver o que está 12 capítulos para frente, que é uma pergunta que todo mundo conhece. Mateus 18, quando Pedro fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Está lá, vamos ver? Mateus 18, 21 e 22. Olha o texto. Então Pedro aproximou de Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele emenda 2 perguntas. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E antes que Jesus responda, vem cá, até 7 vezes? Aí Jesus, que é maravilhoso, responde. Jesus respondeu. Olha, quem está respondendo?
Jesus, está claro, né? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Quem é bom em matemática? 70 vezes 7, 490. Vamos pegar a menor partícula da nossa vida. Vamos sair de um ano, falta para um mês, uma semana, um dia. Pegar um dia. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. 24 vezes 60, 1440. 1440 dividido por 490, que é 70 vezes 7, dá 2,98. Ou seja, 3 minutos. Se eu obedecer a Deus, eu devo perdoar a cada 3 minutos. E se eu conseguir fazer isso em um dia, eu vou ter perdoado 480 vezes. Olha o nível do tratamento de Deus para que eu e você vençamos a solidão. Busque comunhão em Deus e com aqueles que são de Deus, mas na hora da comunhão tem que haver perdão. Porque se Deus um dia, e aí eu pulei aqui o contexto de Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, porque a ideia do perdão, irmãos, é aquela ideia que eu bato muito na tecla: ninguém pode dar o que não tem. E quando Jesus fala assim, se você não perdoar os seus irmãos, Deus também não te perdoará, porque a primeira coisa que Deus decide fazer para que Ele se aproximasse de você e de mim, era perdoar os seus pecados. Lembra de Romanos 5,8? Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores. Lembra de Efésios 2? Éramos filhos das trevas, inimigos de Deus, mas Ele nos amou. E aí nós olhamos para esse texto e vemos que na batalha da solidão de Paulo, ele diz a Timóteo: vou vencer a solidão, vou buscar comunhão. Chama meus amigos aqui, traz Marcos agora e traz também Lucas. Aliás, Lucas está comigo. Traz para mim esse meu querido irmão Marcos, e você venha com ele, Timóteo. Meus amados irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo uma coisa que Deus não deseja que nós vivamos. O Evangelho e a palavra de Deus e a comunhão com Deus, ela elimina a possibilidade da realidade da solidão. Segunda verdade no texto, na batalha contra a solidão, devemos buscar comunhão? Sim, mas o texto também nos fala que na batalha contra a solidão, além da comunhão, Paulo cuidou do seu corpo. Olha o versículo de número 13, apenas a primeira frase, 2 Timóteo 4, 13. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Eu falava no momento inicial que a segunda prisão de Paulo era política e não apenas religiosa. E falava também que Paulo não estava preso numa casa. Não era mais uma prisão domiciliar. Paulo estava numa masmorra. E você vê que ele fala no penúltimo versículo: venha antes do inverno. Porque ali naquela humildade, como que aquelas prisões e as masmorras, elas eram terríveis. A condição de sobrevivência era a mínima possível. E Paulo sabia: eu não conseguirei enfrentar a estação do inverno preso nesse lugar. Paulo estava batendo o queixo. Ele precisava que o seu corpo fosse aquecido. Paulo precisava, e ele não tinha nenhum tipo de recurso. Nós temos ali, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele agradece porque a igreja de Filipenses cuidou dele na prisão, levando donativos até Paulo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que Paulo fala: me traga pelo menos uma blusa de frio. A capa aqui era isso: me traz a minha capa, eu preciso me aquecer. E quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade e vemos que diante de uma solução, de uma solidão crônica, para essa ideia do lockdown, da pandemia, cada vez mais estouramos séries de Netflix, ficamos presos a redes sociais, alimentamos o sedentarismo, comemos mais do que precisamos e ainda queremos saúde. Comemos mal, mas queremos ter um corpo bom. Sinal de uma solidez ou de uma solidão crônica. Come-se compulsivamente. E nunca se teve tanto desânimo por fazer coisas tão saudáveis. Como que nós venceremos isso
se não atentarmos para a completude da nossa vida, de você ver o seu espírito, a sua alma mergulhado na palavra, em comunhão com Deus, mas você vê o seu corpo. Os irmãos sabem quantas vezes eu testemunhei que eu vencendo a minha depressão e no tratamento da depressão, uma das coisas que Deus mais falou comigo foi a forma como eu maltratei o meu corpo. Eu passei vários anos dormindo meia-noite, 1h da manhã e acordando às 6, 6h30. Chegava na igreja que 7 horas, às vezes o irmão chegava aqui 6h40, 7 horas da manhã, já tinha gente me esperando na igreja. E para mim não importava a hora que eu dormia, eu tinha que estar aqui, eu tinha que servir a Deus. Até que o Espírito de Deus mostrou para mim: você não cuidou do seu corpo. Eclesiastes 7,16 diz: fazei tudo conforme as tuas forças. Uma hora a casa cai, o nosso corpo sente essa dor. Para vencer a batalha da solidão, nós precisamos buscar comunhão, mas nós precisamos cuidar do corpo. Terceira verdade, versículo 13, parte B: quando vier, me traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros. Paulo não queria apenas ter o seu corpo aquecido. A terceira verdade do texto mostra que ele buscou comunhão, que ele cuidou do corpo, mas Paulo ocupou a sua mente. Paulo queria que os livros fossem trazidos por Timóteo, para que a sua alma fosse lembrada a todo tempo da grandeza de Deus. Lembra daquele texto que algumas pessoas dizem que é um pensamento? As pessoas falam assim: mente sã, corpo sã. Está na Bíblia, pastor? Não está na Bíblia mente sã e corpo sã. O que está na Bíblia é Provérbios 23:7. Assim como a sua mente pensa, assim o seu corpo será. Agora, eu confesso que eu, vivendo esse tempo de uma doença emocional e cuidando de pessoas com pânico, com transtorno de ansiedade, e eu vivendo junto com eles o drama da depressão, quantas vezes eu me indago nesse texto? Como cuidar da nossa mente quando nós não submetemos a nossa mente à autoridade da palavra? E aí um texto clássico da igreja é Filipenses. Lembra de Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo que é bom, justo, amável, respeitável, se há alguma virtude, se há algum louvor. Finalmente, irmãos, tome espaço, ou seja, abra a sua mente para que a palavra entre. Então Paulo agora ocupa a sua mente, porque Paulo quer nos ensinar que a solidão ela é uma oportunidade para que a nossa alma seja edificada. E Paulo falou a Timóteo: traga então os livros. E ele vai abrir mais isso. Mas antes eu queria ler com você o que Salomão nos orienta em Provérbios 17:22, sobre a realidade de vencer a batalha ocupando a nossa mente. Provérbios 17:22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Vou ler na versão NVI agora, li na linguagem de hoje. Provérbios 17:22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Coração aqui como mente, como a nossa capacidade intelectual, adoecida, porque fragmentada pelo pecado, nos perdemos dentro de nós mesmos. Então, para vencer a batalha da solidão, Paulo nos ensina: busque comunhão, cuide do seu corpo, mas ocupe a sua mente. E ele vai encerrar com uma coisa interessante. Olha comigo aí a última frase do versículo 13. Quando você vier, 2 Timóteo 4:13, traga a minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui entra uma coisa interessante, porque pergaminhos aqui poderia ser tanto os escritos do Antigo Testamento, mas como pergaminho também poderia ser um bloco de notas que Paulo tinha como as suas devocionais. Ou seja, Paulo lia os livros da Bíblia e Deus falava com ele e ele tinha registro das suas devocionais.
Então a última verdade que eu aprendo é que Paulo vence a solidão, porque Paulo busca comunhão, cuida do seu corpo, ele ocupa a sua mente, mas ele alimenta a sua fé. Ele vai lembrar a ele mesmo do que Deus tinha feito com ele lá no passado. É como se Paulo pudesse reproduzir a fé do profeta Jeremias, quando ele diz: Senhor, eu trago à minha memória o que me traz esperança. Meus amados irmãos, quantas vezes a alma adoecida, ela deixa de ser seletiva. Guarde isso. Quantas vezes a alma adoecida deixa de ser seletiva. Você entra numa casa, a casa tem pelo menos 3 latas de lixo. Tem um lixo no quintal, tem um lixo na cozinha e tem um lixo no banheiro. Por quê? Porque nem tudo que você leva para dentro da sua casa, você pode usar 100%. Você será obrigatório, é obrigatório você ter que descartar coisas. Você vai ter que descartar, você vai ter que selecionar o que é bom e o que é ruim. Sim ou não? Agora, quando você vai para o nosso corpo, em função do que nós bebemos, em função do que nós comemos, ele descarta líquido e descarta sólido. Seja pela urina, seja pelo suor, seja pelas fezes, o nosso corpo põe para fora o que é excesso. Em termos da saúde normal é isso. Só que quando nós vamos para a palavra e com a vida com Deus, nós nos esquecemos que a palavra fala: analisai tudo e retenha o que é bom. Isso só é possível quando eu alimento a minha alma na palavra e eu trago o frescor da palavra. Agora olha o que Paulo reforça aí, versículo 16 a 18 do texto base de 2 Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta deles, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, entre os gentios todos a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Paulo, quando se propõe a olhar para as Escrituras, diante dos pergaminhos, quando ele olhou as suas devocionais, referentes à palavra que Deus ministrava no coração dele, ele agora cheio do Espírito Santo diz: mas o Senhor me fortaleceu. Olha o versículo 17, que nós acabamos de ler. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E aí no versículo 18 ele diz: e Ele, o Senhor, me livrará de toda obra maligna. Na batalha contra a solidão, precisamos buscar comunhão, cuidarmos do corpo, ocupar a nossa mente e alimentar a nossa alma com fé. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos aceitar uma escassez espiritual da palavra ou de vida com aqueles que são da palavra. Eu queria concluir essa reflexão desta noite, desafiando o seu coração a viver a plenitude daquilo que a palavra de Deus já nos falou nessa noite. A solidão, ela é maligna, ela não provém de Deus. A única coisa que nos separava de Deus se chama pecado. E Paulo mesmo escrevendo à igreja em Roma diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Por quê? Porque Jesus tratou o pecado na cruz do Calvário. Agora o nosso problema acabou, porque em Cristo temos a solução. Romanos 18, 22, agora libertos do pecado, Deus nos torna escravos dele, servos dele. Então eu sugiro a você nesta noite, renove a sua aliança com Deus e faça de Jesus o seu melhor amigo. Meus amados irmãos, se eu pudesse escolher apenas um versículo da Bíblia, entre tantos, diante dessa palavra, eu escolheria João 15:15. Sabe o que está escrito em João 15:15? Está escrito assim: disse Jesus: eu não vos chamarei apenas de servo,
passarei a chamá-los de amigos, porque tudo que o meu Pai falou, eu falei a vocês. Jesus acaba com a solidão, porque Ele revela a plenitude dos teus pensamentos ao nosso coração, para que o vazio saia, e a nossa vida seja cheia da verdade que cura, liberta e salva. Nós temos tantos conflitos da alma. Primeira mensagem foi a batalha da fé. Segunda foi a batalha junto com a família da fé. Hoje estamos falando da batalha contra a solidão. Mas ainda vou falar da batalha da ira. Nós vamos meditar aqui sobre a batalha do medo. Nós vamos meditar aqui sobre a batalha do ódio. Nós vamos meditar aqui sobre a batalha da ansiedade. Porque Deus tem proposta para o meu e o seu coração de vivermos abundantemente. Vença a solidão, buscando comunhão, cuidando do corpo, ocupando a sua mente, mas renovando a sua alma de fé em fé.